Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz de Senhor Jesus. Estamos de volta ao nosso momento de reflexão, de encontro, de refletir um pouco na palavra de Deus. E eu queria agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado, dizer da nossa alegria de compartilhar esse vídeo, para que a gente possa, nesse momento difícil, estar fortalecendo uns aos outros com a palavra do Senhor. E hoje eu queria render graças ao nosso Deus, um dia que nós separamos ao nosso Deus, que estamos também hoje à noite participando do nosso culto, na nossa igreja, com o pastor Robson. Já convido os irmãos a acessar o canal IPMS às 18 horas, para que a gente possa estar adorando o nosso Deus. E eu queria nessa manhã trazer uma palavra de reflexão no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 10, uma carta à igreja de Filadélfia, uma igreja que, dentre as demais, Esmina e Filadélfia, foi a única que não teve críticas, não teve nenhuma repercussão contrária, mas palavras de elogios da parte do Senhor e de promessa. Então, o verso 10 dessa carta à igreja de Filadélfia diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, vamos orar, pedir a Deus sabedoria, discernimento, a direção do Santo Espírito de Deus, para que a gente possa aproveitar esse momento também para refletir na palavra de Deus, já que nós temos tido tempo suficiente para refletirmos, para clamar ao Senhor em nossas orações, em nosso momento particular, para pedir direção, sabedoria, para atravessar nesse momento tão difícil. Mas esse texto me despertou para que eu trouxesse essa manhã, justamente nessa passagem desse verso 10, quando há uma afirmação da parte do Senhor Jesus, dizendo assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, assim eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, louvamos o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, nesta manhã para compartilhar a Tua palavra, Senhor. E como sempre fazendo, ó Deus, pedimos, Senhor, a direção do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que possa nos guiar e iluminar nossa compreensão, nos dar sabedoria e dirimir, ó Deus, dúvidas, ó Deus, e coisas que muitas vezes as pessoas têm agregado à palavra de Deus e têm com isso, ó Deus, trazido, ó Deus, muitos questionamentos, Senhor. Mas aqui nós queremos te pedir justamente para que o Senhor esclareça a nossa mente, o nosso coração e nos traga paz, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor. Um momento tão difícil que nós estamos atravessando. Teu nome seja glorificado, ó Deus, nesse momento, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque nós somos falhos, mas buscamos, ó Deus, incessantemente, ó Deus, a santidade. Buscamos, ó Deus, não nos agradarmos, ó Deus, do pecado, mas nos afastarmos dele. E essa manhã nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos fortaleça e compadeça de cada um de nós, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que aqui foi lida. Nos ajuda a refletir e guardar no nosso coração. Amém. Irmãos, a proclamação do Evangelho, ela é evidente em todas as nações, como um meio de graça que o Senhor nos deixou. Então o Evangelho é importante para despertar a fé e também levar pessoas a Cristo. E nós compreendemos claramente isso. Como também a própria palavra, ela testifica que aqueles que rejeitam essa palavra, eles vão ser rejeitados. Isaías diz que a palavra de Deus, ela veio justamente para cumprir naquilo que ela foi designada. Então, ela não voltará, como o texto diz, vazia, mas alcançará seu intento de esclarecer, de trazer aqueles, e como também manter aqueles que rejeitam na continuidade dessa rejeição. Então, irmão, a pregação do Evangelho a cada nação, ela reforça justamente essa responsabilidade que cada nação vai ter, cada povo tem, ao receber esse Evangelho.
no sermão profético que Jesus dá em Mateus 24, quando ele diz assim, que será pregado o Evangelho no reino por todo mundo, do reino por todo mundo, para o testemunho às nações, então virá o fim. Então, isso fica claro, notório, que o Evangelho é a única porta, né, que o Senhor abriu e que só Ele pode fechar no tempo determinado por Ele, né? E que esse Evangelho é justamente essa chave para que adentramos ao reino de Deus. Então, as Escrituras é essa porta que, esse meio de graça que o Senhor nos deixou. Nós temos atravessado um momento muito difícil agora, né? E esse momento tem posto os crentes à prova, para saber aqueles que realmente têm guardado a sua palavra, têm tido um comprometimento com ela, né? E onde esse sofrimento vem apenas provar o nível de comprometimento justamente com a palavra do Senhor. E saber se os crentes realmente estão fundamentados na palavra do Senhor Jesus, ou em coisas vazias e passageiras que têm se apresentado aí como evangelho. A palavra de Deus que tudo passará, menos a sua palavra. Vemos através da história, dos relatos históricos, as inúmeras tentativas de tentar destruir a palavra de Deus, a Bíblia, e fazer cessar a mensagem de salvação e os seus propósitos de trazer pessoas a Cristo. No entanto, a gente vai ver que as pessoas ficam pelo caminho, e já ficaram pelo caminho como reis, como imperadores, né, que tentaram justamente esse intento, mas ficaram pelo caminho. E a gente vai ver, irmãos, que a palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, ela vai dizer que nós temos esse tesouro em nós que somos vasos de barro. Mas para quê? Para que a excelência seja de Deus, não de nós. Então, esse tesouro que você e eu temos, essa possibilidade, é essa porta que o Senhor deixou para que a gente proclame, para que a gente traga aqueles que andam na obscuridade do pecado, né, para que eles venham ter esse esclarecimento e realmente conseguir a coroa da vitória, como o texto aqui dessa carta à igreja de Filadélfia ela vai discorrer. No entanto, irmãos, a gente vai ver que as pessoas não têm valorizado esse tesouro, né? Não tem se apegado a esse tesouro, essa salvação gratuita que o Senhor tem deixado para ser propagada. E aqui o texto é interessante que ele começa dizendo que o santo, o verdadeiro, que não há outro, que não traga essa verdade, aquele que tem a chave, aquele que detém a chave, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, e que conhece as obras, como o texto aqui diz, que tem essa porta aberta, que é justamente isso que nós estamos falando aqui, do Evangelho, e que ninguém pode fechar, até ela cumprir seu intento que foi determinado. A carta diz que essa igreja tinha pouca força, né? Não tinha muita influência, não tinha muito status, mas era uma igreja ativa e missionária, né? Então, evangelizar e discipular e aproveitar as oportunidades era o que essa igreja fazia. E como hoje também, dentro desse tempo que nós estamos passando, de crise tremenda, a igreja ainda não deixou de cumprir, aquelas que cumprem seriamente e têm esse compromisso com o Evangelho, não deixou de cumprir esse papel missionário, mesmo sabendo que essa parte do nosso culto online, ela não substitui, né, o culto presencial, mas ela tem o compromisso de pregar a palavra de Deus, a tempo ou fora de tempo. Aqueles que pensavam que iriam parar com essa pandemia, com a pregação do Evangelho, porque a possibilidade das igrejas abrir ela foi retirada, mas a gente vai ver que houve uma progressão através desse isolamento em que abriu essa porta da mídia social, né, dos cultos online, para que justamente as pessoas não deixem de receber. E aqui tem sido espalhada no âmbito mundial, né, essa palavra tem chegado àqueles que desejosos, aqueles que o Senhor moveu o seu coração para que venha buscar e tenha essa sede pela palavra de Deus.
Então, irmãos, as famílias nos lares têm sido alimentadas. Hoje, nós temos nosso culto pela manhã, culto das crianças, né? Temos nosso culto na quarta-feira, o nosso culto devocional, como também as várias igrejas elas permanecem com seu culto online, né? Como de praxe, nos domingos às 18 horas, né? Geralmente inicia por esse horário, a cumprir justamente esse culto de adoração a Deus, para que essas pessoas sejam alimentadas pela palavra de Deus e permaneçam nesse combate que nós temos diariamente. Né? Então esse verso 10 ele traz essa promessa de proteção, né, que encontramos em outras partes da Escritura também, né, em outras porções da passagem de Deus, onde o próprio Jesus Cristo ele passa por esse sofrimento. Ele diz, quando o autor lá na Carta aos Hebreus, ele relata que o próprio Jesus ele sofreu esse sofrimento, ele passou por esse sofrimento, mas ele é poderoso para socorrer, porque justamente ele conhece a nossa fragilidade e é poderoso para socorrer aqueles que são tentados, como diz o texto, está em Hebreus 2,18. Então, irmãos, eu vejo outra passagem, como na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, em que Jesus pede ao Pai que livrasse seus filhos, né, das dificuldades. Mas a gente não vê ele pedindo para que tirasse do mundo, como o texto é bem claro, né? Mas sim que guardasse, né, e protegesse dos ataques do mal. Então, irmãos, é nessa perspectiva que a gente vê a necessidade da pregação do Evangelho, nós temos esse compromisso, mesmo fora de tempo, diante dessa luta, de pregarmos essa palavra de Deus, de buscarmos essa consciência de que ainda não cessou, ainda não parou a ordem, foi dada a ordem de parada para que fosse cessado. A porta da graça ainda continua aberta. Então é necessário que a gente pregue a palavra de Deus, né? Palavra de encorajamento, de incentivo, como nós temos feito. E eu acho que a maioria, 100% dos vídeos que nós temos gravados é justamente trazendo uma palavra de encorajamento para que as pessoas não desistam, não venham desanimar em meio dessa luta, porque essa luta não é maior do que Deus de forma alguma. Então, irmãos, a provação, que, como diz o texto, porque aguardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É justamente isso, irmãos, essa experiência que vem, e essa a diversidade, aflições, dificuldade, que Deus envia e até permite que Satanás também teste a nossa fé, a nossa santidade e o caráter, né, naqueles que um dia disseram que a palavra de Deus é sua regra de fé e prática. E com isso, irmãos, a gente tenta mostrar que aqueles que guardam a palavra de Deus, eles estarão seguros, como afirma a palavra de Deus aqui. Estarão guardados pelo próprio Deus, né, e irão vencer pelo poder de Deus, porque serão fortalecidos pela fé de permanecer combatendo, como Paulo sempre exorta a igreja, de combater, de lutar, sem desvanecer diante dessas circunstâncias que são para nós novas e tão difíceis, né? E eu dizia outro dia que nós temos experimentando um pouco daquilo que a igreja perseguida ela passa, né? Separando as devidas proporções, né? Nós temos experimentado até do nosso encontro, né? Quando nós somos, vamos dizer assim, não tem o nosso encontro diário, a gente passa por essa angústia de não podermos. E a gente fica a pensar, imagina a igreja perseguida que nos seus encontros noturnos, escondidos, nas cavernas, né? Muitas vezes em lugar esmo que não tem uma boa sonora, uma boa acústica como nós temos, em não poder nem levantar sua voz em canto de louvores, apenas balbucia, né, frases e fortalecimento para aqueles que necessitam desse encorajamento. E assim, irmãos, a gente tem que perceber que é pertinente para os nossos dias, para que a gente veja como é que se tem preparado ou foram preparados os crentes, de forma superficial, sem base bíblica, de forma que eles estão fundamentados justamente numa palavra que
possa vir o que vier, nós estejamos sempre preparados para enfrentar e lutar. Isso não quer dizer que a gente vai vencer, ou como a gente vê na carta de Paulo a Timóteo, quando ele relata do seu embate, né, que a gente vai ver que depois ele é decapitado, né, morto. Mas Paulo ele tinha a plena confiança que a coroa dele estava guardada pelo Senhor, a sua proteção da sua vida espiritual estava resguardada, estava preservada. Então, irmãos, lembramos que antigamente nós dizia assim, quando a gente fazia uma prova de somar no tempo que nós estudávamos, dizia assim, agora vamos fazer a prova dos nove fora, né? Então, para o crente, hoje é dia de fazer a prova dos nove fora, né? Aquele que realmente ele persevera, como o texto diz, que busca essa luta diária em servir ao Senhor, independente das circunstâncias e consequências que possa vir, mas que ele possa guardar essa palavra, né, e ser perseverante, enfrentar a aflição. E suponho que possa até vir a morte física. Entretanto, irmãos, nós devemos lembrar que a promessa de Deus é que nós somos guardados da morte espiritual. E de fato, os vencedores aqui não é que venha sermos vencedores aqui na terra, mas na eternidade, porque guardamos a palavra do Senhor e não negamos o seu nome. Será que se viesse uma prova mais severa para comprovar que realmente nós estamos diante de uma prova de fé real, será que se viesse algo mais severo como esse teste, será que quanto nós suportaríamos? Será que eu suportaria? Eu fico às vezes questionando, né, justamente esse momento. Porque eu olho aquelas pessoas que sofrem, que têm armas sobre sua cabeça, para desistir da fé ou continuar firme, mesmo que venha a perecer, né? E um fato marcante é aquele pastor que foi enforcado e durante o seu processo que ele passou para ser enforcado, ele preservou seu sorriso e seu contentamento, sabendo com a convicção daquilo que estava guardando ele. Então, irmãos, é momento da gente refletir justamente nisso. Por isso que é necessária a palavra de Deus, que ela fortalece o crente, né? Fica ele balizado, né, e fundamentando essa palavra que, independente das circunstâncias, ele vai permanecer fiel. Então, a gente olha e os vencedores não são aqueles que vão estar imunes a essas coisas, mas aquele que perseverar, aquele que continuar até o fim. Isso também se refere, meus irmãos, a todas as provas que vai preceder antes do retorno do Senhor, que ainda virá, para experimentar esse habitante da terra, a nós, povo de Deus. E a gente vai ver que os ímpios eles também vão passar por essa prova, mas só com uma consequência mais grave, né, de castigo, de juízo, pelas injustiças cometidas contra Deus e contra seu povo. Então, assim, o crente ele deve conservar, como diz lá no texto de Filipenses, conservar os bens espirituais que já alcançamos até aqui, irmãos. Se você for olhar os passos, fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver que você já deu longos passos nessa caminhada à eternidade. E que não é hora nem momento de parar, mas de perseverar. E aí o texto ele continua, eu acho interessante que quando ele diz assim, porque tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, esses que fareis vir e prostrar-se aos meus pés e conhecer que eu te amei. Então, irmãos, há aqueles que se dizem cristãos e é como o texto aqui, referente aos judeus, né, que o texto diz lá, como Paulo diz, que não são israelitas, eles podem ter a nacionalidade, mas não são de fato, né, da celestial, né, mas aqui a gente vai ver que há aqueles crentes que dizem ser crentes, mas de fato não são. Porque negam o nome do Senhor nos seus desvaneios da vida aí que a gente tem visto, e muito triste com
com a forma de posicionamento dessas pessoas que se dizem cristãos e com suas atitudes que comprovam o contrário. Então, diante disso, irmãos, a gente vai ver que o texto vai dizer que o Senhor disse assim, eles vão ver que eu amei vocês, que eu protegerei vocês. Porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também os guardarei na aprovação. O verso 11 diz assim, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna e santuário, meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, há essa palavra e essa promessa de esperança para aqueles que confessam o nome do Senhor, de que receberá, mesmo em meio àquelas lutas, que receberá essa coroa, né? Mas tem que conservar esses bens espirituais que nós já conseguimos até aqui, irmãos, para que de fato a gente possa ter e ser tido como esse vencedor. O Senhor chamou vencedores para receber a sua coroa, aqueles que guardam e não negam realmente seu nome. A vitória não é, como muitos têm pensado, por ter uma vida próspera aqui na terra, de ser bem sucedido, de ser sempre o primeiro lugar, porque eu acho maravilhoso aquele texto de Paulo na sua segunda carta, no capítulo 9, quando ele trata do corredor, né? Só tem um que ganha, é aquele que chega primeiro, mas aquela coroa é corruptível, ela murcha, é passageira, aquelas flores que recebiam, né, de enfeite como prova que aquele for o vencedor, ela com o tempo vai murchar, né? E ele faz justamente, ele disse, nós com a gente não é assim não. A gente não deve correr atrás dessa coroa que se desgasta com o tempo não, que murcha com o tempo não. Nós devemos buscar aquela coroa que é incorruptível. Essa coroa, como Paulo diz, é corruptível, né? Então, a gente vai ver, irmãos, que nós devemos buscar essa coroa. E nós temos que preservar justamente isso, guardar a palavra do Senhor, para que a gente seja guardado e preservado. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele trata com muita propriedade esses temas, né, que para a gente é um pouco complicado de compreensão, no momento da luta, a gente permanecer fiel, né, e aqui a gente vai ver nessa carta de Paulo, no 2 Timóteo, quando ele retrata justamente disso, eu queria compartilhar com os irmãos, no capítulo de número 4, né, da segunda carta, quando o apóstolo já estava prevendo o que ele ia passar, né, o seu martírio, a sua dor, a sua grande dificuldade, mas ele preservava o ânimo, né, e ele diz assim, no verso 6 do capítulo 4, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, por sacrifício, e é tempo da minha partida já é chegada. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a confiança e a certeza. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está justamente trazendo essa perspectiva dessa luta que é permanente, desse combate que não cessa, só vai cessar no dia que nós estivermos na glória. Mas Paulo disse que a gente tem que combater esse bom combate. Tem que lutar. E Paulo usa muitas vezes palavras do cotidiano militar como fomos arregimentados, fomos chamados para esse combate. Né? Então, combater esse bom combate, irmãos, é lutar permanentemente. Paulo aqui não estava sabendo que ia ser evitada a sua morte, né?
e não evitaria sua morte, mas Paulo lutou. E aqui o texto é fundamental quando ele diz assim, completei a carreira. Que o interessante do cristão é completar. E muitas vezes já dizia um pastor amigo nosso que ele dizia assim, o importante não é como a gente inicia a carreira, mas como a gente conclui essa carreira. Como a gente termina essa carreira. Né? Aí Paulo diz assim, lutou o bom combate, completou a carreira, finalizou a carreira e guardou a fé. A fé nessa promessa que foi dada a seu povo e que eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra, vivendo sem demora. Então, irmãos, não adianta a gente termos só jargões, né, que muitos têm aí para dizer que são evangélicos, que são cristãos, mas sua prática de vida ela contrasta justamente e mostra justamente o contrário. Né? As suas práticas, nenhuma forma de piedade, de devoção ao nosso Deus, de compromisso com a palavra de Deus. Então, irmãos, aqui a gente tem esse grande privilégio como cristão, embora que a gente venha passar ou até perder a vida, se for o caso, mas nós tem que ter essa convicção, essa certeza no nosso coração que o Senhor nos guardou da morte espiritual. Então, irmãos, lutar esse bom combate é necessário, né, para que a nossa fé ela seja preservada nessa promessa, né, que o Senhor dará a todos quanto amam a sua vida. E a pergunta é, será que nós temos amado o Senhor e a sua vinda, preparado a nossa caminhada até esse dia, até esse encontro? Né? Então a nossa reflexão dessa manhã é justamente trazendo a importância da pregação do Evangelho, mesmo que a gente veja que no nosso momento de culto, né, não temos, e é uma grande tristeza para a gente, principalmente quem sobe ali no púlpito e olha as cadeiras vazias, né, é uma profunda tristeza, né, e não ver nossos irmãos ali compartilhando, louvando, né, mas que a gente também possa estar no nosso lar nesses instantes, né, em oração, né, clamando ao Senhor que isso tudo possa passar e nos fortaleça, nos encoraje num momento tão difícil que é esse que nós estamos passando. Então, uma grande preocupação nossa, né, porque gera justamente essas incertezas que são naturais diante desse quadro tão terrível que o mundo está passando e principalmente o nosso Brasil, né, que não bastava a pandemia, né, também instituiu essa crise política em que a luta pelo poder, né, é permanente. Mas que o Senhor já sabe que o final dessa história. Né? O Salmo 139, e aqui eu finalizo para a gente concluir nossa reflexão. O Salmo 139, ele diz assim: o Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua. E tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cerca por trás e por diante. E sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz
são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, e os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o Senhor sabe da nossa história. Temos que nos apegar à sua palavra, permanecer firme, guardando no nosso coração, como Davi diz, para não pecar contra o Senhor, né? E assim levarmos nossa caminhada, né, confiando nas promessas do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe essa manhã, nos guarde, né, que tenha um domingo de bênção, né, um dia que nós separamos exclusivamente para adorar o Senhor. E logo mais à noite nós estaremos também no nosso culto, né, no culto da adoração ao nosso Deus, que você possa participar, né, louvando, também louve onde você está, ore e clama ao Senhor. Que isso também, a gente sabe que os propósitos de Deus, eles são eficazes naquilo que Ele já determinou, né? Nós não sabemos, mas nós, como o texto do João diz, que o que acontece hoje nós só iremos entender mais tarde, né, do que está acontecendo. E nós cremos nisso. Por isso que o Senhor nos abençoe nesse domingo, né? Em nome de Jesus, eu queria orar encerrando nosso momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fortalece teus servos, ó Deus, aqueles que estão em dúvida, os que são fracos, ó Deus, na fé, aqueles que não estão necessitando, ó Deus, do teu conforto, do teu consolo, que o Senhor possa estar consolando, Senhor. Te pedimos, ó Deus, tem misericórdia dos que já perderam seus empregos, Senhor, e fortalece, ó Deus, que o Senhor possa trazer a normalidade todo esse sistema que foi parado, Senhor. Para que teu povo, ó Deus, seja, ó Deus, novamente a voltar à sua rotina normal, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que perderam seus entes queridos. Abençoa, Deus, e fortalece aqueles que estão nos direitos. E restaura, Senhor. Que teu nome seja glorificado, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Um abraço aos irmãos, né, que têm nos acompanhado. O irmão Gabriel, na Argentina, né, sua esposa Branca e Dâmaris. Né, os demais irmãos que têm nos acompanhado da nossa congregação, né, na nossa IPMS, né, da Igreja do Araxá, do nosso irmão Zé Carlos. Né, que Deus abençoe a todos vocês. A nossos irmãos que têm contribuído, mesmo não podendo estar presente, mas têm contribuído com seus dízimos e suas ofertas, para que a gente cumpra nossos compromissos. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.